Oi, gente. Vamos prosseguir aqui com o Principiante Espírita? Então, nós já estudamos as contradições, né? A liberdade dos espíritos, o charlatanismo, a qualidade dos médiums. Só tá no... Estou daqui para trás, tá? Escolhas da mediunidade, os médiuns, fim providencial das manifestações. Isso na ordem de trás para frente, tá? Comunicação com o mundo invisível, os espíritos e a introdução, noções preliminares, ok? Estamos indo bem, né? Então, hoje vai ser consequências do espiritismo. São os parágrafos, é o último desse primeiro capítulo. São 4 parágrafos. São 5. 100, 101, 102, 103, 104. Ok? Se não der, como sempre, a gente faz a coisa com liberdade. Se não der para a gente fazer um vídeo hoje com tudo, a gente faz 2 vídeos, ok? Então, vamos lá. Consequências do Espiritismo. 100. Ante a incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, perguntar-se-á: então, para que serve o estudo do Espiritismo? Aí Kardec responde: para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo este formado pelas almas dos que viveram, daí decorre a prova da existência da alma e da sobrevivência ao corpo. Manifestam as almas, do mesmo passo, a alegria ou sofrimento, conforme a maneira por que viveram a vida terrena. Daí a prova das penas e recompensas futuras. Quando elas nos descrevem o seu estado ou a sua situação, almas ou espíritos corrigem as falsas ideias que faziam da vida futura. E, sobretudo, da natureza e da duração de suas penas. Então, uma das coisas que ele diz é: diante da incerteza do que vem depois, por que estudar o Espiritismo? Não é isso? Então, ele diz: no momento em que as almas se manifestam, os espíritos se manifestam, e dão conta da sua situação do outro lado, vão quebrando dogmas que nós temos aqui, né? Que são conhecimentos supostos, suposições que a gente traz como crença, de que, por exemplo, nós teríamos penas eternas, né? Então ele já vem dizendo: não, olha, a pena é transitória, eu vou passar por isso por um tempo, depois eu vou ter outra oportunidade, vou reencarnar, vou tentar aprender essa lição, depois, quando eu desencarnar, se eu tiver aprendido, eu não preciso mais passar por isso. E assim ele vai ensinando, ok? Esse contato, essa comunicação é para isso. Assim, a vida futura, ela passa de vaga teoria insegura a um fato adquirido e positivo. Desperta a necessidade de trabalhar-se o mais possível na existência presente, tão breve, em favor da existência futura, que é infinita. Então, a primeira coisa que tem, quando você tem certeza de que haverá uma vida futura que é infinita, você começa a trabalhar para que nesta vida futura infinita você esteja bem. Você começa a trabalhar hoje para isso. Você passa a ter uma noção do porquê você está aqui. E você não desperdiça o seu tempo, a sua existência, com coisas que não vão te levar a uma vida futura feliz. Ok? Admitamos que um rapaz de 20 anos adquirisse a certeza de que iria morrer aos 25. Que é que o faria nesse lapso de 5 anos que lhe restam? Trabalharia para o futuro? Certo que não. Procuraria gozar o mais possível, pois acreditaria que fosse uma tolice sujeitar-se sem proveito a fadigas e privações. Então, num pensamento materialista, se você soubesse que daqui a 5 anos você vai morrer, eu vou usar o máximo que eu puder. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, terceiro lugar eu, quarto lugar os meus. Por que eu vou fazer o bem para os outros? Por que eu vou abrir mão do que é meu para o outro? Né? Se eu só tenho essa vivência e não tem mais nada. Não tem sentido você ser bom. Não faz o menor sentido você ser bom. Certo? E isso explica
a razão de tantos males que a gente vive aqui na Terra, né? Por que tantas pessoas fazem qualquer coisa pelo poder, fazem qualquer coisa pela acumulação de riquezas, pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho, posições, não é? Porque provavelmente acham que essa vida é temporária e finita e não tem mais nada depois. Entretanto, se esse jovem tiver a certeza de viver até os 80 anos, outro será o seu procedimento, porque compreenderá que necessita sacrificar alguns instantes do repouso atual a fim de assegurar o repouso futuro durante longos anos. Dá-se o mesmo com os que têm certeza da vida futura. A dúvida sobre este ponto conduz naturalmente a sacrificar tudo aos gozos da vida presente e, consequentemente, a ligar demasiada importância aos bens materiais. A importância atribuída a estes excita a cobiça, a inveja, o ciúme daqueles que têm pouco contra os que têm muito. Da cobiça ao desejo de adquirir a qualquer preço aquilo que o vizinho possui, vai apenas um passo. E aí começa o quê? Furto, roubo, né? Daí os ódios, as disputas, os processos, as guerras e todos os males gerados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro e acabrunhado pelo infortúnio e pelos desgostos dessa existência, somente na morte vê o homem um termo a seus padecimentos. Então vejam bem que, para o materialista, muitos tentam suicídio por quê? Porque a morte para eles é o fim do sofrimento, não é? É uma visão imediatista. Os que sofrem buscam o suicídio. Os que gozam buscam cada vez mais gozar e aproveitar em detrimento do sofrimento alheio. Não olham para o próximo com empatia, certo? Porque para ambos o fim será um nada, né? Então vamos aproveitar o máximo quando estivermos aqui, porque uma hora isso vai acabar e tchau e benção, pelo menos eu curti. Com a dúvida sobre o futuro e acabrunhado pelo infortúnio e pelos desgostos dessa existência, somente na morte vê o homem um termo aos seus padecimentos. Então, nada esperando, considera racional abreviá-la pelo suicídio. É natural que, sem esperança no futuro, o homem sofre e se desespera com as decepções experimentadas. Os abalos violentos que sentem repercutem no seu cérebro e são a causa de muitos casos de loucura. Sem a vida futura, a existência terrena se converte para o homem em coisa capital. Então, a coisa mais importante que tem é a vida atual. Em objeto exclusivo de suas preocupações. E a ela tudo se subordina. Por isso mesmo quer desfrutar a qualquer preço, não só dos bens materiais, como também das honras. Deseja brilhar e elevar-se acima de todos, ofuscar o próximo com o seu luxo e posição. Daí a desordenada ambição que liga aos títulos e a todos os enfeites da vaidade, aos quais chega a sacrificar a própria honra, de vez que nada enxergue além disso. Estão compreendendo? Muito. Mas isso é só para o ateu. Não. Materialismo é uma coisa, ateísmo é outra. Tá? Existem pessoas que são ateias e não têm um pensamento materialista. São pessoas solidárias, são pessoas que abdicam de si em prol do outro. Materialista é esse que não crê em nada além e foca 100% da sua atenção na Terra, ainda que exerça uma religião. Por isso a gente vê tantos abusos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Alá, porque, muito embora apelem para uma religião, são materialistas, muito materialistas. Na verdade, não acreditam em nada além da vida, ok? Então, para eles, tanto faz. Não existe isso mesmo, eu vou fingir que eu sou um padre, que eu sou um pastor, e vou fazer tudo que eu quero. Então, o cara vai ser o padre pedófilo, vai ser o pastor que passa a perna nos fiéis, né? Que passa a lábia nas meninas lá para, né?
conseguir sexo com elas, vai ser o pai de santo que também, né, pega um dinheirinho aí e engana para fazer amarração. Esse tipo de coisa de religioso que não tem religião, ok? São os materialistas que deturpam as religiões em proveito próprio, certo? São os que pensam em pequenas igrejas e grandes negócios, ok? Pequenos templos, vamos colocar assim. Então, gente, é por aí. A visão limitada da matéria, ela te impede de ter uma abertura para o outro. A certeza da vida futura, com todas as suas consequências, então boas ou más, transforma completamente a ordem das ideias de uma pessoa, fazendo-lhe ver as coisas por outro prisma. É um véu que se lhe ergue e lhe desvenda um horizonte imenso e esplêndido. Diante da infinidade, da grandeza da vida além da morte, a existência terrena desaparece. Você vê aquele horizonte imenso, aqui, ó, pequenininho aqui, a sua vida está aqui, terreno, e o resto é espiritual. Como um segundo na contagem dos séculos, como um grão de areia ao lado da montanha. Tudo se torna pequeno e mesquinho e nos admiramos por havermos dado tanta importância às coisas efêmeras e infantis. Não foi um nem dois casos que eu já vi de pessoas que vão para o lado de lá, chegam lá de lá e, nossa, o que eu fiz, né? Puxa vida, quanto tempo eu perdi dando atenção a coisas que não eram importantes. Quer ver um exemplo? Vamos lá. O World Trade Center. Né? Quando houve o ataque às Torres Gêmeas, e aquelas pessoas que estavam lá sabiam que iam morrer, elas ligaram para casa. Todas as que puderam, né, conseguiram, ligaram para os seus familiares. E nenhuma delas disse assim, corre para tirar o dinheiro do banco, ou corre e vai ver minha roupa para o meu enterro, ou vai lá dar um tapa na cara do meu inimigo. Não. Todas ligaram para suas famílias para dizer, eu te amo. Não esqueçam disso. Então, por que, sendo o amor a coisa mais importante, a gente só lembra dele na hora da despedida? Porque a gente só valoriza na hora de dizer adeus. Né? E muitas vezes só depois que já disse adeus é que você vai cair a ficha do quanto aquela pessoa era importante para você. Então, nesses momentos de grandes dores e choques, a gente tem a noção que a vida é um átimo de segundo, que a vida é frágil, muito embora seja forte, persistente, a vida luta pela vida, mas ela é frágil, ela pode ser tirada de você a qualquer momento. E muitas vezes sem que você tenha tido a oportunidade de pedir perdão, de agradecer, de perdoar e de dizer eu te amo, né? E esses exemplos do World Trade Center para mim foram muito claros, né? Foram milhares de pessoas que estavam não só na torre, como estavam num avião que foi derrubado, ligando para as suas famílias dizendo eu te amo. Então, voltando aqui, eu tô com medo porque tá ventando, a porta vai bater aqui. Diante da infinidade e da grandeza da vida além da morte, a existência terrena desaparece, como um segundo na contagem dos séculos, como um grão de areia ao lado da montanha. Tudo se torna pequeno e mesquinho, e nos admiramos por havermos dado tanta importância às coisas efêmeras e infantis. Daí, em meio às vicissitudes da existência, uma calma e uma tranquilidade que constituem uma felicidade comparadas com as desordens e os tormentos a que nos sujeitamos, ao buscarmos nos elevar acima dos outros. Daí, também ante as vicissitudes e as decepções, uma indiferença que tira quaisquer motivos de desespero, afasta os mais numerosos casos de loucura e remove automaticamente a ideia de suicídio. O que ele diz aqui? O Chico Xavier, ele resumiu isso aqui
Ele não, parece que foi uma mensagem que ele recebeu, mas ele adotou como lema. Isso também vai passar. Então você tem a noção da transitoriedade desta vida, ela é tão forte, arraigada dentro da gente, que aquele momento de desespero, aquele momento de loucura que você está passando, aquele turbilhão, você está no olho do furacão, você pensa e diz assim, calma, isso vai passar também. Isso é transitório, como tudo na vida é transitório. Esse momento difícil vai passar e eu vou ter um outro momento mais alegre. E assim vão se sucedendo os momentos na vida. Todas as fases vão passando, nós vamos superando. E ninguém está passando por algo que não tenha que passar. Tá? Se você acredita num Deus amoroso, justo, bom, perfeito. A certeza do futuro dá ao homem esperança e resignação. A dúvida lhe tira a paciência, porque nada espera do presente. O exemplo dos que viveram prova que a soma de felicidade futura está na razão do progresso realizado e do bem que se haja praticado. Então, autoconhecimento, conhecimento e amor ao próximo. Faça essas três coisas e você vai progredir. E a sua felicidade futura será proporcional a esse progresso. A soma das desventuras está na razão dos vícios e das más ações. Isto produz naqueles que estejam convictos dessa verdade uma tendência naturalíssima para fazer o bem e evitar o mal. Não é, Pinar? Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa verdade, quando professar esses princípios e praticar o bem triunfará sobre o mal aqui na Terra. Entenderam qual é o caminho? Queremos ou não queremos isso? Os homens não mais se molestarão reciprocamente. Reorganizarão suas instituições sociais visando o bem geral e não o proveito de uns poucos. Numa palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada por Jesus Cristo é a fonte da felicidade já aqui na Terra e basearão as leis civis sobre a lei da caridade. A constatação da existência do mundo espiritual que nos rodeia e de sua ação sobre o mundo corpóreo é a revelação de uma das forças da natureza e, consequentemente, a chave de uma porção de fenômenos até agora incompreendidos, quer na ordem física, quer na ordem moral. Quando a ciência tomar em consideração essa nova força, até agora desconhecida, corrigirá um grande número de erros resultantes de se atribuir tudo a uma causa única, a matéria. O reconhecimento dessa nova causa dos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e terá um efeito semelhante ao de outro agente novo qualquer. A matéria, inclusive, hoje em dia a física já questiona, né, que já a matéria não existe, porque o espaço existente entre um átomo, né, dentro de um átomo, entre um elétron e seu núcleo, é tão grande que nós somos mais espaço do que matéria em si, certo? E como nós estamos numa terceira dimensão, a gente vê isso compactado. Mas quem tem clarividência, quem tem a capacidade de ver a parte astral, né, a nossa aura e tudo, ela vê a questão das células, né? O espaço intercelular e intracelular, interatômico. Então, mostra que até a matéria ela é uma questão de densidade, ela não é compacta, ela não é assim fechada que não tem espaços. Ela tem muito espaço, espaços atravessáveis, ok? Nas aulas de filosofia clássica, com auxílio da lei espírita, alargar-se-ão os horizontes da ciência, como se alargaram com o da lei da gravitação. Quando do alto de suas cátedras os cientistas proclamarem a existência do mundo espiritual e sua participação nos fenômenos da vida, eles inocularão na mocidade
o antídoto das ideias materialistas, em vez de as predisporem para a negação do futuro. Isso eu acho que é até uma bênção de Deus, porque nós temos cada vez mais jovens materialistas, muito embora tenham religião, a ideologia dominante é de que você tem que ter mais para ser mais, entendeu? Então você não tem que ser nada, basta você ter, não precisa ser solidário, ser bom, nada disso. Desde que você tenha, e tenha para ter, ou seja, desde que você tenha dinheiro para conquistar as coisas materiais e continuar movendo esse ciclo do patrimônio patrimonialista, em que ladrões sejam considerados piores do que assassinos, porque as pessoas pensam em matar ladrões, então assassinos são melhores do que ladrões. Ou seja, o patrimônio é mais valorizado do que a vida, né? Enquanto a gente ainda está nesse vício, é bom que a ciência vá avançando e comprove a existência do mundo espiritual. E está avançando. Já temos médicos aí dando palestras, né, sobre espíritos e matérias, sobre a medicina e a espiritualidade. Temos muitos psiquiatras estudando vidas passadas. Temos a transcomunicação instrumental, temos o reiki, temos várias vertentes de estudo que estão apontando para a existência de algo além da matéria. E que em breve serão constatados, pode até ser outro nome, mas que serão confirmados esses ensinamentos no mundo espiritual. Sendo assim, aquela juventude materialista que só crê no que a ciência prova, vai começar a crer na existência do mundo material, não por religiosidade, mas porque é fato. E não é discutível. Entendeu? Contra fatos não há argumento. E aí, tendo a certeza de que realmente existe alguma coisa além, terão um freio. Um freio não em virtude de uma castração religiosa, mas em virtude de uma consciência racional de que se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. A lei da ação e reação que você aprende na própria física. Nas aulas de filosofia clássica, ensinam os mestres a existência da alma e os seus atributos, de acordo com as várias escolas, mas sem as provas materiais. Não é esquisito que, ao se lhes fornecerem as provas de que carecem, eles as repilam e as classifiquem de superstições? Não será a mesma coisa que se dissessem aos seus discípulos: ensinamos a existência da alma, mas o nosso ensino não se baseia em nenhuma prova? Quando um cientista erige uma hipótese sobre determinado ponto da ciência, empenha-se e acolhe com prazer tudo quanto possa demonstrar a exatidão daquela hipótese. Como é, então, que um professor de filosofia, cujo dever é provar aos seus alunos que eles possuem uma alma, impugna os meios de lhe dar uma demonstração disso? Ok? Eu vou parar por aqui, já estamos com 22 minutos e vai haver, então, um segundo vídeo que a gente vai tratar dos itens 101 a 104. Muito rico. Esse capítulozinho aqui do Principiante Espírita tem tudo a ver com o vídeo que eu gravei agora mesmo do Evangelho, que trata sobre Sócrates e Platão. São 4 parágrafos sobre a doutrina socrática e platônica, que 19, 20, 21, são 3. 19, 20, 21. E muito interessante, tem tudo a ver com isso, o questionamento que Sócrates e Platão já faziam na antiguidade sobre a existência da alma, sobre a perpetuidade da vida após a morte. E a introdução do Evangelho justamente trata sobre isso, de que o Espiritismo ele não traz uma novidade, ele não é uma coisa nova. Tudo que o Espiritismo faz, a doutrina espírita, né, que Kardec faz, é colecionar num só lugar evidências já da história da humanidade, que havia na história da humanidade e que foram estudadas com base científica nos moldes da ciência do século XIX e codificadas como era praxe no positivismo, né, dos 900,
dos anos 1800 e 1900, codificava-se as leis descobertas e deduzidas dos fatos observados. Ok, gente? Fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Uma boa semana para todos.